Para nós é importante ter esses dados a mais, porque nós não conseguimos voltar, nós podemos imaginar o que o povo daquela época pensava quando lia, quando ouvia essa história, mas é evidente que nós não podemos tirar o conhecimento que a gente tem do resto da Bíblia, então para nós é importante ter essas outras informações sobre quem é a serpente e um pouco da história, embora a Bíblia não assim, é um fato importante ver que a Bíblia não fez questão de colocar isso de uma forma direta, né? As informações que nós temos sobre a história da queda de Lúcifer são só essas histórias ligadas a essas profecias daqueles reis, né, de Babilônia e de Tiro. Então, é um fato significativo de que Deus não achou que nós precisávamos ter uma senhora, então vou explicar como é que era no início, tinha toda essa composição, né, dos arcanjos, dos anjos, do conselho, né, de Deus lá no, né, essa descrição que nós vimos em Ezequiel pode estar se referindo de alguma forma a esse jardim do Éden que conta em Gênesis, mas é muito provável que também esteja se referindo a um Éden anterior, celestial. Então, o Éden na Terra seria uma manifestação, seria uma representação, como o templo é uma representação do trono de Deus, o jardim do Éden na Terra seria uma representação do Éden celestial e que Deus queria transformar, quer ainda transformar na sua morada. Mas os dados que nós temos são muito poucos, então a gente não tem maiores informações sobre isso. O que nós precisamos saber realmente assim, em relação à história é o que nós temos em Gênesis 3. Então, voltando para a história, vamos só pensar um pouquinho mais sobre a estratégia, né? O diálogo também do que está escrito aqui é bem curto, né? Nós temos a primeira pergunta, que já mencionei, que ele coloca uma pergunta bem, né, assim, ele joga uma pergunta para ver o que a mulher vai falar, o que a mulher sabe. Ela fala o que foi, como ela entendeu a ordem de Deus, e depois ele fala uma coisa, como eu mostrei, assim, uma coisa que tem muita verdade, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, mas o importante é agora sim a gente quer realmente focar mais na estratégia dele, como que ele trabalhou para conseguir alguma coisa, e depois nós queremos falar assim, será que Satanás queria? Qual era o objetivo dele? Então, a coisa central, eu acho que todo mundo já viu isso de alguma forma, mas eu acho que é uma coisa que deve impressionar bastante a gente, porque como a gente viu em Coríntios, Paulo fala que a estratégia da serpente é a mesma, ele continua enganando, tirando da simplicidade que há em Cristo, e porque ele traz dúvida, ele traz um raciocínio que eles não deveriam ter. E é uma linha muito fina, e enquanto eu estava meditando sobre isso, a gente pensa sobre pessoas que a gente conhece, inclusive pessoas muito próximas, a gente pensa sobre as mentiras que andam por aí a respeito de Deus. Então, assim, é realmente algo que tem muito a ver com a estratégia que o inimigo usa até hoje. Então, acho que é muito importante a gente entender isso. Apesar de ter verdade no que ele afirmou no final no versículo 5, mas primeiro ele começa, assim, a pergunta é muito maliciosa, né? É verdade que vocês não podem comer nada, de nenhuma das árvores do jardim? Então, a primeira pergunta, e isso assim a gente pode até pensar na questão de Adão que não estava presente. Aqui no esboço eu fui colocando separado, mas como na história está tudo junto, né, a gente vai falando da mulher e do homem simultaneamente. Então, a pergunta da serpente, se a mulher sabia quem era essa serpente, como eu falei,
ela não caiu de costa quando a serpente falou com ela. A gente nem sabe se ela viu exatamente como serpente, essa palavra tem esse sentido de resplandecente, ou assim, a gente não sabe, né? Em Coríntios fala que Satanás consegue se transformar num anjo de luz, e ele era um anjo originalmente, né? Então, a gente não sabe exatamente como a mulher via essa serpente, como fala serpente, coloca como animal, dá muita ideia assim, de que era realmente essa aparência, mas o importante assim que Adão, ele foi colocado, a responsabilidade foi colocada sobre ele de cultivar e de guardar o jardim. Então, ele tinha uma responsabilidade quando assim, você pensa assim, guardar, vigiar. No capítulo 2, como nunca tinha feito nenhuma menção de Satanás, de serpente, de adversário algum, a gente imagina assim, mas ele tinha que vigiar, ele tinha que guardar o jardim de quem? E aqui a gente vê assim, que por menos que ele soubesse quem que é essa serpente, qual que era a intenção, a primeira pergunta já mostrou que ele estava colocando dúvidas sobre o caráter de Deus. Então, assim, desde o início, né, as perguntas eram venenosas. Desde o início, a pergunta colocava, primeiro de uma forma mais sutil, mas na segunda fala dele muito claramente, ele estava colocando dúvidas sobre o caráter de Deus. E se toda a ideia, né, quando nós já falamos sobre a aliança, Deus não, mais na frente, né, na aliança de Moisés, tem explicitamente, né, assim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. No início aqui, nós não temos nenhuma ordem de Deus falando que o homem tinha que amar a Deus, mas isso estava implícito. E a ideia de Deus é sempre assim, eu não quero... Deus colocou a ordem, mas ele não queria assim, o amor não pode ser uma coisa forçada, mas o que ele estava fazendo, o que Deus fez desde essa primeira aliança, em todas as alianças que vieram depois, Deus sempre começa a aliança mostrando a sua misericórdia, porque ele deseja conquistar o nosso coração, conquistar o nosso amor. Então, a gente tem todas aquelas perguntas, por que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se não tivesse aquela árvore, nunca teria nem tido a oportunidade de pecar. Outra pergunta, por que Deus permitiu que Satanás tivesse a liberdade de entrar? Por que Deus não deu uma aula, sei lá, uma instrução antes? A gente tem um monte de perguntas assim, por que Deus não preparou? Falei assim, olha... Né, não tem aquelas histórias, né, mesmo tem algumas das histórias de Nárnia, mas tem muitas histórias que é enviado assim, o Senhor dos Anéis, assim, sempre tem assim, olha, tem esse perigo, você não pode fazer isso, então vem antes. Será que Deus deu alguma dica para o homem antes? Vai ter, assim, ele deu a dica da árvore, não coma do fruto dessa árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. Ele deu essa dica, né, essa ordem, né, mas ele não falou nada sobre o que poderia acontecer, que Satanás iria falar um monte de mentiras sobre ele. E tem muitas coisas que, como eu falei, a gente não vai saber responder. Mas o importante é que Deus tinha estabelecido uma relação de amor, de provisão. Deus plantou um jardim, Deus colocou o homem lá, Deus cuidou do homem, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Deus estava, assim, e a gente não sabe, no relato aqui é muito curto, mas pode ter durado bastante tempo, né, essa relação de Deus com o homem, né, antes dessa história, desse episódio. Então, de qualquer forma, a ideia é que Deus estava desenvolvendo uma relação com o homem. Como eu falei assim, o versículo 8, apesar de não dizer que Deus vinha toda viração, todo final da tarde, mas a gente sabe que realmente Deus tinha costume de vir continuamente, de falar com o homem. Então, nós entendemos que o homem e a mulher tinham base suficiente para saber que Deus é bom.
E esse é o ponto, assim, para mim, assim, esse é o ponto central, de que o homem e a mulher sabiam que Deus é bom, sabiam da natureza de Deus, da provisão de Deus, e tudo indica que essa é a primeira vez que aparece uma serpente e eles vão jogar fora tudo que eles tinham com Deus, o relacionamento com Deus, eles vão de repente acreditar. Porque, olha só, né? Vamos repetir, vamos lembrar, vocês conhecem bem essas palavras da serpente, são bem conhecidas, mas vamos pensar bem assim, no que isso implica. Então, a primeira pergunta já era venenosa. Vocês não podem comer de nenhuma árvore, quer dizer, assim, ele está dizendo, que Deus colocaria alguém dentro de um jardim com tanta provisão, com tanta coisa maravilhosa, e diria, vocês não podem comer nada. Então, assim, era uma pergunta absurda. E, inicialmente, parece que a mulher está dizendo, não, nós podemos comer, menos essa aqui. Então, até aí tudo bem. Só que aí a serpente contradiz claramente, assim, não, o que Deus falou que vai morrer não é verdade. Vocês não vão morrer. E aí ele fala por quê? Por que que Deus deu essa ordem? Deus deu essa ordem, e isso também, nas outras culturas da época, sim, os deuses, eles tinham muito ciúme das coisas que eram exclusivas deles. Eles não compartilhavam. Os seres humanos não podiam ter nenhum dos poderes dos deuses, e os deuses tinham ciúme. Eles não permitiam. E o que nós sabemos de Deus é que Deus criou o homem à sua imagem para o homem participar, para o homem. Deus está colocando toda uma terra inteira e o jardim, já no início, para o homem governar junto com ele. É uma coisa, Deus está chamando o homem. Se você pega bem essas entrelinhas, assim, de que o jardim do Éden é o lugar da morada de Deus, é o lugar onde estão os rios de Deus, assim como a gente vê no final da Bíblia, assim, tudo convergindo para um lugar da morada de Deus que tem todas as características do Éden. Então, no início, tinha tudo isso, Deus habitando, Deus vindo e falando e tendo contato, e o homem sendo o sacerdote, o homem sendo o guardião do jardim. Ele tinha toda essa responsabilidade, Deus entregou para ele, e vem uma serpente numa palavrinha e diz, Deus não deixa vocês comerem desse fruto, porque Deus sabe que se você comer esse fruto, você vai se tornar como ele. E aí Deus não quer isso. Então isso colocou uma dúvida enorme sobre o caráter de Deus. E isso afastou os dois do vínculo com Deus. Porque quando você não tem confiança, e isso acontece, né, em todos os relacionamentos conjugais e outros tipos de relação, no momento que você perde confiança, você perde o fundamento de um relacionamento. E a partir dali, assim, você pode resolver um monte de outros problemas. Se você não tem confiança, eu sempre falo assim que quando o casal, isso eu estou falando de um casal, mas pode ser outro tipo de relacionamento, pode ser entre pai e filho, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Quando um acusa o outro da motivação, porque você pode acusar uma pessoa, nossa, mas você fez uma coisa que me magoou muito. Nós magoamos uns aos outros, é impossível conviver com alguém e não magoar. Mas quando você acusa a pessoa de que a pessoa fez isso com má intenção, quando você fala da motivação da pessoa, você está falando do fundamento de um relacionamento. E foi isso que Satanás fez. Deus proibiu esse fruto porque ele tem uma intenção má. Deus não é bom. Gente, isso parece assim, nós que somos cristãos, nós jamais vamos falar que Deus não é bom. Nós vamos falar que Deus não é bom, mas muitas vezes vem dúvidas. Muitas vezes vem dúvidas. Por que que Deus permitiu isso na minha vida? Por que essa enfermidade? Por que eu perdi emprego? Por que
perdi uma pessoa querida. Por quê? Por quê? E não adianta você falar assim, não, eu nunca duvidei. Nós duvidamos da bondade de Deus. E eu sempre falo daquele livro, A Patrola de Deus, porque assim, o primeiro capítulo é uma coisa muito, muito óbvia. Deus quer te fazer o bem. Eu sei disso, eu vou pular esse capítulo, eu não preciso ler esse capítulo, que eu já sei que Deus quer me fazer o bem. Não, nós precisamos entender que Deus quer fazer o bem em cada coisa. E isso é muito importante a gente entender. Por que Deus proibiu essa árvore? E aí a gente entra numa questão importante, que a gente não tem todas as respostas, mas nós já gastamos um tempo em outra aula mostrando que o conhecimento do bem e do mal não é uma coisa ruim. E que fala em outros textos da Bíblia, fala em Provérbios, é sabedoria. Sabedoria é você discernir entre o bem e o mal. Jesus, como o segundo homem, como aquele que cumpriu o que o primeiro não fez, Jesus recebe de Deus, em João 5, né, eu já li um pouquinho, não tenho tempo de ler agora, mas João 5, se você ler, onde Jesus fala assim, eu não faço as coisas por minha cabeça, eu faço o que o Pai manda, e por causa disso, o Pai me entregou o juízo. O Pai mesmo não julga ninguém, ele deu o julgamento para o Filho do Homem. Por quê? O que é julgamento? É dizer, o que o juiz faz? Ele decide, ele dá uma sentença, o que é certo e o que é errado. Isso tem muitas implicações que eu não tenho tempo de entrar, e tem implicações que os teólogos vão meio longe. Só vou falar isso assim muito por alto. Eu confesso que é uma coisa assim, ninguém pode provar isso, mas a ideia é a seguinte: a árvore do conhecimento do bem e do mal era proibido para o homem naquele momento. Ele não estava pronto para comer daquele fruto. Mas olhando lá para frente, coisa que ele não podia fazer naquela época, mas a gente olhando para frente, para ver assim, principalmente em Jesus, mas para ver qual é o plano de Deus para nós, nós fomos chamados, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, nós fomos chamados para julgar os anjos. Satanás um dia vai ser julgado por Jesus, mas Jesus chama a gente para sentar nos tronos, julgando junto com ele. Deus nos incluiu a tal ponto que nós vamos... Coríntios fala no capítulo 6 e fala também em Coríntios 11, falando sobre a ceia do Senhor, que nós fomos chamados para julgar. Claro que não agora, nós não estamos prontos para julgar agora, mas esse é o nosso chamamento. E Satanás, nós sabemos também por outros textos, que ele sabe, né, os demônios sabiam quando Jesus estava na terra, eles sabiam assim, você veio para nos julgar antes do tempo, eles estão esperando, eles sabem que vão ser julgados. E vão ser julgados por Jesus, que é o homem, mas também pelo corpo de Cristo, que é junto com ele. Então, Satanás, agora que está indo um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho além do que está explícito aqui, mas eu acho que faz muito sentido, Satanás sabia que ele seria julgado. Ele sabia, a gente não sabe todos os detalhes do que aconteceu antes, mas ele sabia que Deus tinha deixado Satanás de lado por causa do orgulho dele, da queda dele, e que Deus agora está apostando tudo nesse homem que ele colocou na terra. Então o homem para Satanás é um rival, está tomando o lugar dele. E Satanás, qual que é a intenção de Satanás? Ele quer frustrar o plano de Deus e principalmente tirar o rival dele. Então, o que ele quer fazer? Ele vai ser julgado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, é uma árvore de julgamento. Que é o julgamento do bem e do mal. O homem não está pronto para isso. Nós mostramos em aulas anteriores que o homem estava num período probatório. Ele estava num período em que ele teria que desenvolver o relacionamento dele com Deus. Mais ou menos, achei a comparação muito boa assim. Você tem uma criança. A criança vê o pai dirigindo o carro. A criança quer dirigir o carro. Alguém já teve um filho com
5, 6, 8 anos, né? Eu lembro até hoje, né? Era garoto ainda, tinha uma outra família norte-americana com a gente lá em Goiás, e tinha um menino dessa outra família que falou assim: eu aprendi a dirigir carro e trator com 8 anos de idade. E eu ficava assim, uau, né? Assim, que coisa, né? Assim, né? Eu nunca tive a oportunidade de pegar um volante, né? Mas qual que é o problema de uma criança pegar um volante? Isso é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Um dia ele vai dirigir o carro. Mas com 8 anos, com 10 anos de idade, é uma coisa terrível. Ele não está pronto para isso. Então, é uma ideia assim, muito interessante você pensar. A árvore do conhecimento do bem e do mal era proibido. E aí a gente começa assim, isso para mim abriu assim uma luz assim muito interessante, porque você pensa, por que Deus... Primeiro assim, Satanás está implicando, está dizendo que Deus não quer que eles conheçam o bem e o mal, porque Deus tem más intenções, ele não quer compartilhar, ele não quer que vocês sejam como ele. É isso que Satanás está dizendo, ele está colocando maldade nas intenções de Deus, sendo que Deus está protegendo o homem de algo que vai ser muito, muito prejudicial para ele. E outra coisa, até fiz essa pergunta numa outra aula, assim, puxa, não é uma disciplina muito radical, né? É uma das perguntas que surge, né, que a gente pode fazer. Deus não podia ter falado assim, olha, vocês erraram, mas eu vou dar uma segunda chance. Vocês, assim, não, fizeram, né, comeram o fruto, aí acabou, e já toda a raça humana, Deus sabia do sofrimento que viria. A gente tem dificuldade de entender. Por quê? Né? Parece uma coisa... Não é tão simples, a gente entende que tem implicações profundas, mas eles eram muito inocentes, eles eram muito ingênuos, eles não tinham... a gente fica pensando, será que eles estavam preparados para essa prova? Mas aí entra outra questão. Qual que era a propriedade desse fruto proibido? E aí também tem muitas discussões, né? Muitos acham assim, não, esse fruto era só uma coisa simbólica. Deus proibiu, então fez aquilo, então já entrou na morte, né? A árvore da vida também, assim, é uma coisa simbólica. Outros acham que é uma coisa mágica, né? Se eles comessem da árvore da vida uma vez, eles viveriam para sempre, é uma coisa mágica. Enfim, tem né, outros que é assim, tipo um sacramento, né? A coisa em si não tem poder, mas tem poder por causa da importância que Deus deu. Mas seja como for, esse tipo de definição a gente não vai ter, mas algo aconteceu com eles. Quando eles comeram aquele fruto, os olhos deles foram abertos. Eles entraram realmente num outro nível de conhecimento, e eles não estavam preparados para isso. E Deus tinha proibido porque não iria fazer bem, e não era uma coisa arbitrária, vocês erraram, não tem perdão, não tem segunda chance. Eles mudaram, algo mudou, porque no versículo 22, Deus fala, olha só, né, Deus está falando, né, várias vezes ele fala com alguém, né? Ou com a Trindade, ou com os outros anjos, né? Tem várias ideias sobre isso, mas Deus está falando com alguém, e ele fala, olha só, o homem se tornou como um de nós, mas de uma maneira que eles não estão preparados. E isso fez uma alteração tão prejudicial que nós não podemos, até deixa a frase sem terminar. E se eles, nessa condição, comerem da árvore da vida, eles vão ficar nessa condição para sempre. Então, eu queria que, se eu não conseguisse transmitir mais nada, eu queria assim, que a gente entendesse a estratégia de Satanás, que era colocar dúvida. Só rapidinho, assim, eu acho interessante pensar nessa progressão. Satanás primeiro colocou dúvida na mente sobre o caráter de Deus, né? A mulher pensou uma coisa que ela nunca tinha pensado antes. Deus proibiu, não é porque Ele está fazendo bem para vocês. Ele proibiu porque Ele não quer que você
tenha essa capacidade, que seja como ele está querendo que você fique na ignorância para sempre, mais ou menos assim. Então, primeiro na mente, tendo essa dúvida na mente, isso abriu o caminho para os desejos do coração, os desejos. A Bíblia chama isso de concupiscência, né? Cobiça, desejos, né? Desejos. E todo mundo acho que já viu, né? Sim, que ela viu que a árvore era boa para comer, apetite, né? Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, você pode fazer paralelo com 1 João 3,15, que fala assim que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, soberbo da vida, né? Faz paralelo com isso. As 3 tentações de Jesus também fazem paralelo com isso. Mas uma das coisas que eu queria mostrar é que essas primeiras 2 coisas, as primeiras 2 áreas, né? Boa para comer e agradável aos olhos, volta para o capítulo 2 e veja que todas as árvores eram assim. Versículo 2, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore, o quê? Agradável à vista. Então não era só essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Era agradável à vista e boa para alimento. A única coisa que as outras não eram, era para dar esse conhecimento que não era a hora, e a gente já estudou isso, que o conhecimento vem pela vida, e não a vida pelo conhecimento. E isso é fundamental, isso tem implicações enormes. Né? A Bíblia fala, né, no Novo Testamento, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o conhecimento, e a gente sabe, quanto mais conhecimento o homem tem, menos ele quer conhecer a Deus. Então, todo esse conhecimento, toda essa dúvida de quem Deus é, e nós vivemos numa sociedade, tanto assim, né, nas faculdades, nas academias, o conhecimento em geral, a ciência, leva muito para essa questão assim, de duvidar da intenção de Deus. Se Deus, né, não pode ter um Deus, porque senão ele não permitiria. Então você parte de uma desconfiança da natureza de Deus, a partir dali você duvidou de Deus e buscou conhecimento pelo conhecimento, você está participando da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso mata, isso é terrivelmente prejudicial. Mas se nós partirmos do princípio de que Deus é bom, como que você pode provar que Deus é bom? Não é uma coisa, você não tem, não é uma coisa racional nesse sentido, mas Deus é bom, nós provamos da bondade de Deus, né? Então, só para terminar a sequência, então Satanás apelou para dúvida na mente, duvidando da natureza de Deus, abre o coração, abre o caminho para os desejos. Então você tem os desejos, e isso envolve, né, assim, tudo assim. Por que ela queria ser como Deus? Não para ter comunhão com Deus, mas para ser independente de Deus. Para você ser independente, para você ter o conhecimento do bem e do mal como Deus, você não precisa mais de Deus, você já tem. Então é a independência. E o terceiro passo é o de comer o fruto, é de desobedecer à vontade. Então você tem mente, lógico que nem sempre segue exatamente essa ordem, mas, né, a tentação vem pela mente, depois vem pelos desejos, e isso leva, muitas vezes é meio simultâneo, né, mente e desejos, mas assim, se você tem no seu coração assim, um entendimento claro, Deus é bom e Ele não permite nada que é ruim para mim, isso me impede de dar vazão para os meus desejos. E isso, aí você não toma o passo da sua vontade, que é de fazer algo contrário a Deus. Então, eu não vou ter tempo de falar muito sobre assim, a estratégia de Satanás. Ele queria separar o homem e a mulher, ele queria separar do seu afeto por Deus. A partir do momento que separou, assim, desconfiou de Deus, separou
essa confiança, essa ligação, é uma coisa que não é muito tangível, mas a partir do momento que você não crê mais na bondade de Deus, você não crê mais que Deus está fazendo para o seu bem, você perde o seu alicerce, você perde o seu alicerce. Isso acontece em relacionamentos humanos e acontece no relacionamento com Deus. E a ideia de Satanás era de... ele não chegou falando com a mulher, não siga Deus, me siga. Ele não falou isso. Mas no momento em que ela deixou de acreditar em Deus e deixou de obedecer a Deus, o que ela fez? Ela seguiu o que Satanás falou e o reino de Satanás se instalou ali, né? Então, como nós sabemos, a partir desse momento, a posse da terra, o direito da terra passou a ser, não assim, é difícil falar assim, o direito é de Deus, e Deus manda, mas o homem deu essa chave para Satanás, né? Tanto é que Satanás falou com Jesus, todos os reinos do mundo são meus, e eu posso dar para quem eu quero, ok? A gente já falou assim da letra D, Adão não assumiu a sua responsabilidade. Eu só quero mencionar assim mais uma vez, então, quando Satanás falou, quando você comer esse fruto, seus olhos serão abertos. Não foi isso que ele falou? Seus olhos se abrirão. Deus falou depois que eles tinham se tornado, né, conhecedores do bem e do mal, como Deus, mas os olhos deles se abriram, versículo 7. E o que eles viram? Quando os olhos deles se abriram, o que eles viram? Eles olharam para si. Então, isso é chamado, assim, consciência de si mesmo. Nosso grande problema é que nós vemos a nós mesmos mais do que qualquer outra coisa. Isso envolve egoísmo, isso envolve sua autoimagem, isso envolve todas as coisas que são relacionadas com nossos problemas, com nossa maneira de ver. Isso realmente, Satanás falou assim, quando você comer esse fruto, seus olhos vão se abrir. E eles pensaram assim, nossos olhos serão abertos, nós vamos ver todas as coisas. Não, eles não viram um monte de outras coisas, eles só viram a si mesmos, ok? Então, isso é terrível. Eu quero terminar só falando assim, eu queria só deixar eu queria muito frisar esse aspecto de que a grande estratégia de Satanás é denegrir a imagem de Deus. Denegrir a imagem de Deus. Nós lutamos contra isso o tempo todo. Nós somos bombardeados com muitas coisas, né, que as pessoas falam, que o mundo pensa. Nós somos constantemente bombardeados. E essa questão, né, eu pensei principalmente em um exemplo bíblico, mas acho que tem muitos outros exemplos. Tem passagens no profeta Ezequiel que Deus fica se defendendo. Não sei se você lembra, assim, tem 2 capítulos em Ezequiel que ele fala assim, como que Deus julga, se o homem é justo durante toda a vida dele, no fim ele se afasta de Deus, então Deus não se lembra de toda a justiça dele por causa lembra assim, que ele vai explicando isso, e depois o próprio Deus falando através do profeta, ele fala assim, mas vocês falam que os meus caminhos não são justos. Por que Deus fala isso? Porque Deus está lutando conosco para tirar essa imagem negativa. Nós temos uma imagem, nós pensamos mal de Deus por causa da justiça de Deus, e Deus está constantemente lutando conosco. Não é assim, tem pessoas que já descartaram, não acreditam em Deus, Deus é mau, mas eu tô querendo falar assim para a gente mesmo. Nós temos continuamente, Deus sempre lutou com isso, mas tem uma história que é muito, durante todo o período do deserto, né, quando os filhos de Israel murmuravam, eles estavam sempre duvidando de Deus, não é isso? Cada vez que eles chegavam, Deus faz um monte de coisa, a gente até pensa, não, se fosse eu,
Se eu tivesse visto o Mar Vermelho abrir, se eu tivesse visto todas aquelas pragas, se eu tivesse visto Deus dar maná, se eu tivesse visto Deus abrir a rocha, eu não duvidaria jamais, né? Se eu tivesse com Jesus, vendo os milagres que Ele fez, eu nunca duvidaria, né? Então, eles continuamente, né, eles estavam assim, né, de vez em quando eles falam assim: por que Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto? Olha que frase que eles colocavam. Por que Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto? Que imagem de Deus! E depois você chega naquela história dos espias, né, que foram espiar a terra, né? E 10 espias trouxeram uma reportagem negativa. E lembra que Deus ficou muito bravo, né? Tinha hora que, às vezes, Moisés ficava bravo e Deus não estava bravo. Moisés não suportava assim as murmurações, né? Essas coisas assim. E Deus falava assim: não, né? Dá para dar, pega sua vara, dá comida, abre a rocha. Assim, Deus não estava bravo. Mas esse dia, né, o dia do bezerro de ouro e o dia dos espias, Deus ficou muito bravo. E por que Ele ficou bravo? Porque outra vez eles estavam dizendo, né, porque quando Deus até falou assim: vocês vão ficar 40 anos agora no deserto, Ele falou, porque a Bíblia fala que Deus é longânimo. Então, Deus vai... Ele não passa por cima. Deus não é injusto. Uma coisa que a gente precisa entender do amor de Deus, tem muitas ramificações. Eu não consigo ver as coisas, não consigo, muito menos, transmitir em pouco tempo, mas quando a gente pensa da severidade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender desde o início é: toda a severidade de Deus é para nos proteger do mal maior. Toda a severidade de Deus é sempre para nos proteger de algo que seria fatal para nós. E outra coisa importante: não existe aliança. A gente fala assim: por que Deus deu tanta coisa boa no Jardim do Éden? Por que tinha que ter essa tal de árvore do conhecimento do bem e do mal? Se não tivesse essa árvore, não teria problema nenhum. Mas toda aliança de amor tem que ter algo que você está escolhendo, senão não é amor voluntário. Como Jesus falou, ninguém pode servir 2 senhores, ou você ama um, ou você ama o outro. Se Deus está fazendo um relacionamento de amor com o homem, tem que ter alguma coisa que vai dizer: Deus, eu te amo, eu quero o Senhor, eu quero um relacionamento com o Senhor, e a tal ponto que eu não quero isso. O casamento eu amo essa pessoa de tal forma que eu não quero mais ninguém. Todo relacionamento de amor, ele exclui outras coisas. O relacionamento de amor de Deus é muito inclusivo. Deus quer amar todas as pessoas, mas tem um aspecto em que o amor de Deus é exclusivista. Você só pode amar a Deus, nenhum outro Deus cabe nessa relação. E nessa hora, sim, era a coisa que Satanás colocou, que era muito atraente: ser como Deus, ser independente, conhecer o bem e o mal. Deus queria saber se o amor deles ia chegar a esse ponto de não querer isso. É mais ou menos, me veio muito na mente assim, quando Jesus falou em João 6 sobre comer a carne, beber o sangue, e muita gente ficou, os próprios discípulos dele ficaram muito escandalizados, e muitos deixaram, e Jesus virou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir embora? E eu acho que Pedro e todos os outros não entenderam nada daquele negócio de carne e sangue também. Ficaram muito perplexos. Mas Pedro falou assim: para onde nós vamos? Você entende o que é a diferença? Ele não tinha o conhecimento. Era muito estranho o que Jesus tinha falado. A gente não tem condições de avaliar o quanto que aquilo era estranho. Mas ele falou assim: Senhor, para quem nós iremos? Deus queria que o homem e a mulher falassem com Deus: Deus,
tem um sujeito aí que está falando isso, mas nós não queremos deixar nosso relacionamento. Mas por que ele está falando tal coisa? Entende? Tinha que ter alguma coisa assim. Então, todo relacionamento tem algo que precisa ser excluído, porque o amor tem uma escolha, tem uma preferência, tem algo que significa eu amo mais do que qualquer outra coisa, senão não é amor. Outra coisa, toda severidade, toda proibição, tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. E o que mais fere, o que faz Deus ficar irado, é levantar uma ideia falsa sobre quem Deus é. Quando os espias falaram assim, olha, Deus chamou a gente, eles já estavam assim, durante o deserto, como eu falei, assim, cada vez que vinha, não tinha água, não tinha alimento, não tinha algum problema, eles duvidavam da bondade de Deus. Mas sempre tinha aquela ideia, vai passar o deserto e vai entrar na terra prometida, porque afinal de contas, quando Moisés chegou para eles, falou assim, eu vou tirar vocês da escravidão. Eles não sabiam que tinha um negócio, era letrinha pequena, né? Eles não sabiam que iam passar pelo deserto, não estava escrito no contrato. No contrato estava assim, vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Então, quando eles passavam pelo deserto, eu falei assim, né, não parece que Deus tirou a gente para o bem. Mas, finalmente, eles estavam perto da terra prometida. Então, manda os espias para lá. Aí, quando chegou naquele ponto, eles falam assim, olha, tem gigantes lá, que a gente se sentia gafanhoto na frente deles. Aí ele fala assim, não, Deus nos tirou do Egito para nos matar. Então, toda forma de denegrir a imagem de Deus. Deus é bom. Tem muita coisa que eu não entendo sobre Deus. Tem muita coisa que eu não entendo sobre as experiências que eu passo. Tem muita coisa que eu não sei, eu não tenho explicação. Você tem? Você tem explicação para tudo que você está passando, ou que já passou, ou que vai passar? Nós não temos explicação. Mas o que Deus procura desenvolver em nós, se você deseja realmente passar, né? Bob Mumford sempre falava, o autor da Patrola, ele fala assim, olha, você pode passar pelas provas em 40 dias ou 40 anos. Depende de como você reage. E é claro que eu gostaria de saber o segredo para passar em 40 dias, né? Então, como que você, é lógico que isso não é uma coisa que você consegue fazer assim, só entendendo, mas entendendo ajuda. O que Deus está querendo fazer na sua vida, na minha vida, é nos levar a uma relação de amor e uma relação de confiança e de saber que Deus é bom. Como o Tiago fala assim, Ele só pode nos dar boas dádivas. Todas as boas dádivas vêm dEle. Ele não é capaz de fazer nada para o nosso mal. Então, isso muda, isso tem que ser algo real. Isso, assim, na teoria aqui, todo mundo está concordando comigo, né? Todo mundo está fazendo assim, né? Mas a gente tem que fazer assim quando a gente está no meio da prova. Quando a gente está enfrentando a situação, é que a gente fala assim, por que Deus permite isso, né? Então, que a gente possa realmente entender esse objetivo de Deus, né? Ele está passando a gente também por um período probatório, Ele está passando a gente por uma situação. Nós já estamos nessa situação contaminada, nós temos o que aconteceu com eles, como, o que é o pecado original, como é que passa para todas as gerações, é outra briga séria, mas a gente não sabe explicar, mas a verdade é que todos nós temos já essa tendência do conhecimento do bem e do mal, a gente julga Deus, a gente julga os outros, a gente só enxerga a nossa nudez, a gente só vê a nossa situação e julga todos os outros, tem medo de Deus, foge de Deus quando Deus chama.
ao invés de corresponder a Deus, de nos abrir para Deus, a gente esconde. Então, essa história, ela se repete, né? Ela se repete, mas se nós pudermos entender qual é a estratégia de Satanás, como que ele consegue o nosso coração, a partir do momento que a gente duvida de Deus, nós estamos nos colocando debaixo do domínio da influência dele. Então, o que nos segura na relação com Deus é a confiança nele e saber que ele é bom, todas as ordens dele são para o nosso bem. Se essa ideia assim, que eu estou propondo, que o conhecimento do bem e do mal era como uma criança para dirigir um carro, não era a hora ainda, eu acho que faz muito sentido, porque o conhecimento do bem e do mal tá no resto da Bíblia como sabedoria e como algo que nós devemos adquirir. Então, a proibição é que, primeiro, assim, ela não pode vir dessa nossa dúvida, do nosso, assim, os questionamentos nossos podem nos levar para longe de Deus, se nós permitirmos que isso reflita no caráter de Deus, na bondade de Deus, e isso tem que ser, o verdadeiro conhecimento vem da vida, né? Da vida primeiro, essa simplicidade, né, que Paulo fala em Coríntios, né? Satanás quer nos tirar da simplicidade e nos levar para essa posição de dúvida. Amém? Senhor, nós queremos colocar a nossa vida na Tua presença. Ó Deus, essas coisas são realmente muito além da nossa capacidade, são verdades simples, evidentes, estão aqui na nossa frente, é uma história tão conhecida, mas é uma experiência que nós precisamos aprender vez após vez. Como resistir essas dúvidas, como resistir essa estratégia de Satanás de nos tirar da nossa base de relacionamento contigo. Na verdade, nós precisamos aprofundar muito mais a nossa relação contigo, como nós iniciamos hoje, falando do respirar, da nossa vida de dependência, da nossa vida de realmente receber do Teu sopro, do Teu pão. A nossa dependência em Ti é total, Senhor. E nós queremos aprender a confiar e poder dizer, no meio da situação, que confiamos que o Senhor só vai fazer o bem e que o Senhor não permite nada na nossa vida individualmente e nem na nossa vida como igreja, como corpo, como povo de Deus. O Senhor não permite nada a não ser aquilo que vai nos preparar para uma relação eterna contigo, Senhor. E é isso que nós queremos. Queremos que o Senhor encontre em nós aquilo que o Senhor está procurando desde aquele início. Que o Senhor encontre, ó Deus, pessoas que confiem, pessoas que amam, pessoas que andam contigo e que não vão deixar nada nos mover do nosso fundamento em Ti. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.